a primeira questão que eu quero levantar a discussão é da noção cristã, que faz parte na essência da religião cristã, que é a promessa do reino, né? Que é a promessa de um mundo novo. É, como que a gente consegue conciliar essa visão de promessa de um mundo novo com o mundo atual? Porque a promessa de um mundo novo carrega consigo uma condenação do mundo atual. E essa condenação, claro, ela Uhum. vai se referir à condenação do mundo enquanto prática humana, enquanto mundo criado pelo ser humano. Mas a ideia cristã pela salvação, pelo céu, isso não pode causar uma certa desmotivação em amar, aceitar e cuidar do mundo que já é atual, em vez de esperar um outro mundo? Sabe um negócio que às vezes me distancia da teologia da libertação? É a forte ênfase da teologia da libertação e do cristianismo também, de certa forma. Depois, aqui na próxima página, a gente vai tratar do aspecto antropocêntrico judaico-cristão. É que, e também isso faz parte também daquela minha crítica que eu fazia antes a respeito da leitura moral, da natureza, da chave moral para a ecologia, é que sempre se trata daquilo que o ser humano deve fazer a respeito da natureza. O que que o ser humano tem que fazer para provocar mudanças sociais? O que que o ser humano tem que fazer para poder provocar mudanças políticas, para poder provocar mudanças no seu ambiente? Então, ele tem que se organizar, ele tem que fazer coisas. Às vezes, isso me soa é, dois aspectos. O primeiro aspecto é que essas teologias históricas, né, teologia de libertação, diversas outras, elas criam uma certa ansiedade no ser humano, porque sempre o peso cai sobre aquilo que o ser humano tem que fazer. Às vezes não está ao alcance daquele indivíduo que está ouvindo aquela mensagem fazer alguma coisa. Aonde a mensagem deveria chegar, ela não chega. Os grandes colonialistas, eles não escutam os sermões dos frades dominicanos da teologia da libertação, ou dos frades franciscanos, como Boff. Quem vai escutar são pessoas que estão, muitas vezes, com as mãos atadas e que não pode fazer, e que gera uma... E provavelmente gerou uma geração de pessoas ansiosas a respeito da sua responsabilidade e que acaba gerando infelicidade, sentimento de frustração de muitas pessoas, de uma geração de lutadores, de militantes que agora chegam é, na idade mais assim, onde já passou por muita coisa na vida e vê que alcançou muito pouco das suas lutas. O sentimento de frustração, o sentimento de não ter chegado a lugar nenhum, e daí isso pode virar infelicidade, ou isso pode virar, né, o aspecto, né, o sonho do oprimido é virar o opressor, né? O cara primeiro foi oprimido por esse aspecto ansioso do que o ser humano tem que fazer, tem que militar, tem que lutar, agora ele joga isso para a próxima geração, né? Aí pega a juventude e fala, agora vocês têm que lutar e vocês têm que conseguir alcançar as coisas que a gente não alcançou. Mas por que que vocês não alcançaram? E daí essa pergunta, às vezes, não é respondida, né? Uma vez eu lembro, talvez foi uma das primeiras vezes que eu me questionei a respeito disso, naquelas lutas de 2017, na época do Temer, né, na época que a coisa estava desandando ali, que eram as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, e Uhum. daí uma pessoa disse, a nossa geração é, fez o movimento, né, na época das diretas já, na época ali daquelas mudanças que precisavam acontecer, agora é a vez de vocês. Eu pensei assim, poxa, vocês fizeram um movimento lá, gerou uma mudança, mas essa mudança não foi a longo prazo, né? Essa mudança não foi duradoura, porque agora estragou de novo e a gente tem que lutar de novo. Então é um ciclo de luta, é um ciclo de ansiedade que se gera, né? Então esse é um aspecto, a ansiedade que essas teologias
históricas, que eu chamo de históricas porque tratam da ação humana, né? Do que o ser humano vai realizar. E o outro aspecto, que eu acho que é um aspecto que até está na pregação de Jesus, até está na alma do cristianismo, mas que a igreja, enquanto instituição, tenha perdido na sua pregação, que é nem tudo se trata daquilo que você pode fazer ou deve fazer no- na linguagem da ética. Às vezes se trata de não fazer, porque quando se trata da natureza, da preservação da natureza, muitas vezes não é o que a gente tem que fazer para preservar a natureza, às vezes é o que não fazer. A gente sempre está procurando coisas para a gente fazer para salvar a natureza, quando às vezes ela só precisa ser deixada quieta. A gente não fazer nada, que ela faz o serviço dela, ela tem os entes dela que estão constantemente trabalhando e que vão gerar, vão, gerar as mudanças que a natureza precisa. Nem tudo é sobre o que nós podemos fazer. Muitas vezes o tema não é um tema de luta, mas é um tema de inação, é um tema de repouso, um tema de descanso. Acho que o budismo ele tem ele focou mais nesse aspecto, né? Que tem coisas na vida que a superação de alguns problemas não está na ação, mas está na inação. E o cristianismo e as religiões ocidentais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo focaram na ação do ser humano militante, do ser humano que faz, no caso do judaísmo, que faz no sentido legal, cumprindo a Torá. No cristianismo, no sentido missionário, evangelizando. O islamismo, é, lá do começo, na jihad, na Guerra Santa, em, em romper todas as barreiras que impediam a fé e a submissão e a adoração ao único Deus, focando na ação do ser humano. E a gente esqueceu, e talvez seja um aspecto a ser recuperado, e agora a gente pode, depois disso, entrar ali na parte do antropocentrismo, né? O quanto de inação talvez a gente precisa. Boa.